Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Pois é, Consulta ao Doutor está no ar. E hoje, gente, nós vamos falar sobre medicina regenerativa. Nós vamos falar sobre os usos tanto para tratamentos estéticos, rejuvenescimento, pois é, harmonização facial, quanto para tratamentos de dores na coluna. Pois é, vamos falar aqui sobre a evolução da ciência. Afinal de contas, gente, com relação às dores na coluna, todo mundo, né, acho que não há quem nunca teve, quem não sofra com essa condição ou quem não conheça alguém que sofra. Portanto, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Lembrou dessa pessoa que precisa e muito desse tipo de informação? Entra lá e compartilha com ela o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, a sua consulta foi marcada. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas, trazer o seu relato aqui para o nosso doutor pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo lá na nossa rede social, no @Consulta ao Doutor. E eu te lembro, gente, como estamos com dois assuntos diferentes em dois blocos, o tempo para que você participe da nossa enquete é um pouquinho mais reduzido. Portanto, corre lá e participe agora. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Medicina regenerativa para a coluna. Qual é a sua dúvida? Qual dúvida você quer ver ser sanada aqui na nossa consulta? O custo do tratamento, você quer saber um pouquinho mais a respeito disso? Sobre possíveis complicações ou receio de não obter alívio significativo? Você acha que essa pode ser uma alternativa que não chegue, né, que não lhe dê o alívio necessário? Então o doutor vai falar, é claro, sobre isso, caso essa seja a alternativa mais votada. Combinado? Entra lá no @Consulta ao Doutor. Gente, vamos então conhecer quais são as inovações que estão moldando o futuro da medicina nos tratamentos de coluna com o doutor Anderson Rodrigo, que é neurocirurgião e ele também é cofundador do Centro de Excelência em Medicina. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Dani. Primeiro, conta pra gente qual que é o conceito, em que consiste a medicina regenerativa, só para a gente entender um pouco qual que é o conceito geral. A medicina regenerativa é uma parte da medicina que estuda e pratica a regeneração de células ou tecidos doentes, né? Tecidos danificados, para tentar trazer um tecido mais novo. Tá. Dentre as possibilidades desse uso, você pode usar tecnologia gênica, né? Pode usar células-tronco e até engenharia de tecidos, para tentar reconstruir algum tecido para colocar no lugar desse tecido danificado. Que bacana, né, gente? A gente saber que existem tantos recursos e que a cada dia milhares de médicos, especialistas, cientistas se debruçam na descoberta, né, de novos caminhos para questões tão comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, uma dor de coluna. O doutor, eu vou contar aqui nos bastidores, antes do programa começar, o doutor estava comentando comigo a respeito que somos vítimas, né, e que em algum momento da vida, infelizmente, teremos dores de coluna e teremos que saber lidar com elas, não é? Estatisticamente falando, todo mundo vai ter dor de coluna todo um mundo, dia olha na essa vida, notícia. tá? Alguns mais precoces, outros mais tardiamente, mas todos terão. E a dor na coluna vai depender realmente como você trata a sua coluna. Se você tratar ela de uma forma bem, desde evitar sobrepesos, evitar exercícios errados, carregar peso errado, possivelmente vai precisar de um neurocirurgião muito tardiamente. Perfeito. E olha só, para a gente entender um pouco essa dimensão da evolução da ciência, eu queria trazer aqui quais são as maiores questões que afetam, é claro, nós com relação às dores de coluna, quais são os tratamentos convencionais e o que a gente tem de recurso na medicina regenerativa. Vamos combinar assim? Vamos. Então, acho que a gente pode começar falando sobre hérnia de disco. Traz para a gente um pouquinho, só simplificado do que é hérnia de disco e as opções de tratamentos. A coluna, ela não é só formado por osso. Existem estruturas chamadas discos intervertebrais que ligam um osso ao outro. Quando você tem o dano a esse disco, que ele acaba explodindo, saindo do lugar, você tem o que se chama de hérnia de disco. O pior problema é quando essa hérnia de disco aperta um nervo da coluna, que pode causar dor ou incapacidade até de movimentar um membro. Isso é a definição de uma hérnia de disco. Perfeito. Tá?
E a depender do tamanho dessa hérnia, do tempo de evolução ou da lesão que o doente tenha, né, o déficit que esse doente tenha, é indicado um tratamento cirúrgico ou um tratamento clínico. Perfeito. A gente pode ter casos desde uma fisioterapia, tratamentos como RPG, uso de anti-inflamatórios, enfim, até casos cirúrgicos. Sim, para deixar a audiência mais tranquila, não é toda dor de coluna que vai ser encaminhado à cirurgia. Sim. Na verdade, 98% dos pacientes vão ser tratados de forma clínica, com fisioterapia e terapias para melhorar a musculatura em volta da coluna. E antigamente, não é, doutor? Muito se falava sobre essa questão da cirurgia de coluna, que incapacitava demais as pessoas, era lá o último recurso e muita coisa evoluiu nesse meio tempo, ainda que o paciente tenha que ser submetido a uma cirurgia. Você pode ver, todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que operou a coluna e não deu certo. Mas raramente a pessoa conhece alguém que realmente tenha dado um resultado ruim na cirurgia de coluna. Tá? A cirurgia de coluna ela evoluiu muito, desde os materiais que você usa para tratar a coluna até as tecnologias que você usa para fazer esse tratamento. Igual antigamente, se operar uma vesícula, você fazia um corte na barriga, hoje você usa aparelhos para ver dentro da barriga como endoscopia, né? Com a coluna também aconteceu essa evolução. Procedimentos minimamente invasivos que refletem, é claro, no tempo de recuperação, na volta daquele paciente às suas atividades, principalmente à sua vida profissional. Indubitavelmente. Tá? Perfeito. Vamos entender, então, quais são as alternativas que a gente tem com a evolução da ciência com relação à medicina regenerativa. Bom, a medicina regenerativa, quando a gente fala de coluna, a gente tem uma parte que se entende do sistema nervoso e parte de articulações, igual de articulação de joelho, articulação de quadril, tá? Na parte da coluna, mas isso ainda não é sedimentado do ponto de vista da luz da ciência, Tá. o que se estuda é justamente como você reabilita o joelho, colocando plasma rico em plaqueta, ou mesmo células mesenquimais em articulações para tentar melhorar essa articulação. Na coluna se vê essa opção também, mas tem que lembrar que isso não é um tratamento ainda padronizado ou prescrito ou certificado, liberado. Que há uma liberação da Anvisa para isso. E aí, por exemplo, quando que vale a pena eu tentar um tratamento como esse? Então, tem que se entender que a evolução da doença da coluna, a primeira crise de dor que você tiver, você não vai partir já para um tratamento desse. Você vai fazer um tratamento mais simples. Você vai tomar um analgésico, possivelmente um anti-inflamatório. O seu médico vai te examinar, ver que você não tem nenhum sinal mais grave. Vai, se for o caso, fazer algum exame, uma ressonância, uma tomografia, para descartar alguma doença mais grave, um câncer, por exemplo. Tá? E vai ser tratado clinicamente. Talvez essa forma de tratamento, né, de uma medicina regenerativa vá ser aplicada em casos mais em que essa doença se torne crônica. Entendi. Não dessa fase aguda, né? Entendi. É preciso, então, ter uma ideia do momento desse paciente para definir qual é o melhor tratamento e quando que a medicina regenerativa deve sim ser utilizada. Em casos, por exemplo, como lombalgia, a gente fica muito similar à situação da hérnia de disco, correto? A lombalgia só seria um nome genérico para qualquer dor na coluna. Sei lá, você foi mudar o seu sofá de lugar, Aquela estressou dor a na musculatura, você vai ter uma dor lombar. Não necessariamente está relacionada a uma hérnia de disco. Tá? A característica maior da hérnia de disco, na verdade, é uma dor que começa na coluna, mas anda pela perna, né? Uhum. E quando eu tenho, por exemplo, o desgaste das vértebras? Esse é o processo degenerativo natural. Tá. Igual todo mundo, né? Os que chegarem, né, vão envelhecer, vão ter barbas brancas, vão ter rugas, vão ter cabelos brancos. A coluna vai passar por um processo de envelhecimento também. A coluna de um paciente de 80 anos não é igual à coluna de um paciente de 20 anos. E as mesmas degenerações, ou melhor, as degenerações parecidas, né, por exemplo, com degeneração de joelho, de quadril,
também vão haver nas articulações da coluna. Vão haver torções próprias do desgaste mais de um lado ou de outro também. Essas degenerações, sim, que vão estar relacionadas mais a essa parte, né? Entendi. E o que a medicina regenerativa traz para a gente no tratamento das dores? No tratamento de dor, a medicina regenerativa, ela tenta, pelo próprio conceito, tratar fazer uma regeneração de uma estrutura lesada. Tá? A priori, quando você melhora essa articulação, por exemplo, você melhoraria a sua dor. Mas é claro, isso você ainda consegue com outras atividades, né? Um pilates, por exemplo, uma fisioterapia bem feita, tá? O fortalecimento da musculatura em volta da coluna, né? Denominado de core, né? Musculatura de barril. Tá? Normalmente você tem esse mesmo resultado sem partir para um procedimento invasivo, né? E quais são as alternativas de tratamento dessa medicina para quem sofre com dores? Bom, isso vai depender do diagnóstico. Então, assim, é sempre importante procurar um médico para que ele faça um diagnóstico bem acertado. Quanto mais correto for o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento. Tá? As opções, igual foi dito, a maioria são tratamentos clínicos para doença de coluna. Tá? Você vai tomar um analgésico por um tempo, até passar esse processo inflamatório agudo, você vai fazer perder peso, se for o caso de ser um sobrepeso ou uma obesidade, você vai fortalecer essa musculatura. Agora, imagina que você tem, por exemplo, uma hérnia de disco extrusa gigante que está comprimindo aquela raiz nervosa. Isso se é necessário, por exemplo, às vezes, uma intervenção cirúrgica. Entendi. A intervenção cirúrgica, ela pode variar desde uma cirurgia convencional, dependendo de onde você for realizar esse procedimento. Imagino que nos rincões do Brasil talvez não tenha a mesma tecnologia que se tem em São Paulo, né? Desde cirurgias minimamente invasivas, que você pode fazer um furo ali de 6 milímetros e tirar essa mesma hérnia. Mas você é dependente de tecnologia, né? De tecnologia. A tecnologia é uma grande questão nesse sentido. Sim, sem dúvida. Ela define qual vai ser a melhor forma de se tratar isso daí. Doutor, temos uma pergunta aqui da nossa audiência. A pergunta é do Marivaldo Pimentel, de Irecê, da Bahia. Antes de mais nada, Marivaldo, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, na sua consulta. Minha esposa tem discopatia degenerativa, ela já não anda normalmente e sente muitas dores. Tem cura? Assim, isso depende, igual foi dito, dela passar por uma avaliação, porque quando a gente fala de coluna, às vezes não está se referindo só à coluna lombar, pode estar se referindo à coluna cervical também ou torácica. A discopatia degenerativa é só um nome genérico para falar que aquele disco, que é aquela peça entre os dois corpos vertebrais, está um pouco envelhecido ou desgastado. Tá? Agora, se ela não anda realmente, aí tem que ver o que é mesmo, porque às vezes essas degenerações são tão importantes, que elas comprimem a medula, que é a parte mais alta onde fica na parte mais alta da coluna. E essa compressão pode causar déficit motor. Perfeito. Espero que o doutor tenha te ajudado, respondido a sua questão, senão você retorna aqui e envia a continuidade da sua pergunta aqui para a gente, combinado? Doutor, pegando aí esse gancho que ele trouxe para a gente, com relação a problemas de paralisia e danos neurológicos, o que a medicina regenerativa traz para a gente de opção? Com relação à medula óssea. Sim, a medula óssea é a medula, seria do osso, da medula do sistema nervoso. Muitas das coisas que se vê é algo meio futurístico, não está ainda disponível igual algumas terapias aplicadas. Mas né? vamos fazer esse exercício da gente conseguir imaginar o que pode ser um futuro, inclusive pensando numa questão de tranquilidade, né? Vamos tranquilizar a nossa audiência, olha um futuro próximo que pode estar aí. Foi dito aqui que a tecnologia realmente melhora. E não sabemos como vai ser a tecnologia daqui 4 anos, 5 anos, tá? A gente sabe o que é hoje, mas vamos fazer esse exercício aí de... Exato. A expectativa é que pessoas que tenham dano na coluna um dia possam voltar, e isso o mundo corre para isso.
E haja visto o valor monetário que se gasta com isso. Um paciente jovem que, sei lá, que caiu de moto e não anda mais. Imagina. O gasto que ele tem é muito grande. O Estado gasta muito com isso também. Então, assim, isso é uma procura que se tem. Tá. E a expectativa é que realmente, assim, com o desenvolvimento da tecnologia, você consiga repor aquela parte que foi danificada, tá? Sim. Mas não é algo simples. Veja bem, você selecionar um grupo neuronal específico que não é tão fácil de ser colhido, criar uma cultura dessas células, fazer com que essas células obedeçam a comandos para voltar a regenerar. E eu imagino que todo esse processo de pesquisa é um processo que, claro, tem muito custo. Sim. Mas quando a gente pensa lá na frente, essa conta pode vir a fechar, concorda? Toda tecnologia ela começa com um custo alto, depois ela vai diminuindo o valor. Igual o raio-x. Quando inventaram o raio-x lá no início do século passado, possivelmente era caro. Hoje o raio-x é baratinho. A tomografia também na década de 70 custava muito caro. Hoje é bem acessível, né? Então a tecnologia ela vai caindo, só que ela vai multiplicando, né? E o crescimento é exponencial, ela dobra, né? Sim. De tempos em tempos. Queria falar um pouquinho, doutor, a respeito de artrite. Sim. Queria que você trouxesse aí para a gente uma explicação do que é essa condição, de como ela afeta as pessoas, qual a idade mais atingida, quais são os tratamentos convencionais e o que a gente pode ver aí num futuro não tão distante. Todos esses nomes, né, artrose, artrite, ela se refere a uma doença de uma articulação. Artrite, no jargão médico, é quando você tem uma inflamação de uma forma um pouco mais aguda. Tá? Você tem, por exemplo, uma artrite reumatoide, que é uma doença, a doença é crônica, né, mas a articulação ela está sofrendo sempre. Tá? Ou uma artrose, que é um processo degenerativo que já causou danos a essa articulação. Então, a artrite seria realmente esse dano a essa articulação que é de uma forma recorrente, tá? Principalmente a artrite reumatoide. É claro, tem outras, espondilite anquilosante, tem outras alterações, principalmente do fundo reumático, né? De um contexto reumático. E aí as formas de tratamento, obviamente, de acordo com o diagnóstico. O tratamento vai depender o tanto em que essa articulação está funcionante ou não. Você é diagnosticado com artrite com 40 anos, mas você ainda está conseguindo se alimentar, pegar as coisas, vai fazer uma terapia, talvez dure-se muito tempo antes de que comece a dar problema. Mas às vezes você descuidou, não fez o tratamento adequado e sua mão começa a enrijecer. Talvez você precise tratar isso daí. Entendi. Tá? Para algumas artrites, por exemplo, principalmente de articulação de quadril, você às vezes deve fazer um bloqueio para analgesiar, pelo menos para você ficar sem dor, né? Bacana. Não que isso vai resolver te dar uma articulação nova. Sim, mas é uma forma de você conviver melhor com essa condição que tende, infelizmente, a piorar com o passar do tempo. Para que você melhore sua qualidade de vida, justamente. Para melhorar a qualidade de vida. Temos mais uma perguntinha da nossa audiência, que está Muito bastante bom. participativa. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição. Joelma, de João Pessoa, seja muito bem-vinda à sua consulta. Joelma, boa tarde. Sinto uma dor na lombar descendo para as pernas, aquela dor que irradia. Na tomografia não deu hérnia de disco, deu escoliose. Mas a dor é semelhante à hérnia de disco. A dor é enorme, tem dias que eu fico sem andar, aquela dor que limita, infelizmente. Vamos ajudar a Joelma, doutor? Assim, falta, é claro, alguns dados. Idade, não sei se a Joelma tem 90 anos ou tem 20 anos, né? Se ela já falou que tem escoliose, né? Normalmente a própria escoliose, imagina um pano de chão que você vai enrolando ele. A escoliose é isso, é quando você tem uma torção da coluna sobre o eixo dela. Isso pode sim comprometer parte do sistema nervoso, comprimir o lugar onde o nervo sai da coluna. Tá? Não é comum a dor na coluna, a dor na coluna específica andar para as pernas. Normalmente, quando tem isso, você tem um acometimento de nervo. Tem que ver também, assim... Ela encaminhou aqui para a gente, doutor, 27 anos. 27 anos. 27 anos. É, uma paciente muito nova, né? Muito nova mesmo, não é nem esperado isso. E assim, outra coisa, outro detalhe que precisa se ver é o peso dela, né? Se ela está acima do peso.
Mas muitas, né, das dores que andam pelas pernas, ela está relacionada a uma compressão não interna desse nervo. Mas, por exemplo, a própria musculatura, quando ela fica muito tensa, principalmente musculatura do bumbum. Você pode ter bursite trocantérica ou uma tendinite glútea, né? Uma tendinite do bumbum, que pode dar esse tipo de dor também. Tá? 27 anos, é muito nova. É muito nova. Joelma, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, por enviar para a gente o seu relato, a sua dúvida. Quando a gente fala em medicina regenerativa, quais são os riscos, contraindicações? Medicina regenerativa, você vai pegar uma célula, tá, em que essa célula pode se transformar em um grupo de células ou em tecidos. Só que às vezes se você tiver, por exemplo, em alguma outra parte, um tecido tumoral, por exemplo, ela também pode se virar num tumor. Então, assim, existem algumas contraindicações nesse sentido, tá? Outra, assim, ela tem que ser bem específico, porque essas células, existe a célula embrionária, que ela tem uma capacidade maior, mas também tem essa capacidade teratogênica maior, até células que você tira de gordura para fazer isso daí. Mas essas células de gordura, elas só vão se transformar em células específicas. A célula de gordura, ela não vai se transformar num neurônio, tá? Ela vai se transformar em células daquela célula primordial da gordura conseguiria transformar. Um exemplo interessante é o tecido de sangue, né? Onde o sangue é produzido na medula óssea. Essa célula, sim, ela tem uma capacidade de se transformar em várias células da circulação. Perfeito. O que deve ser levado em consideração na hora de escolher ou não por um tratamento como esse? Eu acho que o tratamento como esse seria uma exceção, tá? Mesmo porque os tratamentos em que a Agência Nacional de Saúde libera, eles são de certo modo, eficazes, tá, para o tratamento. E precisa-se ter existe regulamentação hoje em dia para você fazer. Você não pode simplesmente optar por. O tratamento, ele precisa ter eficácia. É a mesma coisa de se vender um remédio com metade da dosagem que ele não vai fazer efeito. Precisa ter uma comprovação. Precisa ter uma comprovação, tá? E a comprovação científica de outros tratamentos, à luz da ciência, é maior. É muito maior. Então, se você precisar realmente fazer uma escolha determinante ali, é melhor você optar por tudo aquilo que já temos literatura, já temos reconhecimento. Doutor, gostaria demais de agradecer sua participação. Eu que agradeço. Aqui com a gente. Aproveita, é claro, para você que está nos acompanhando, gostou, quer interagir mais com o doutor, fazer perguntas, ele deixa à sua disposição o Instagram dele, que é dr.anderson.cirurgia, também o Instagram do Centro de Excelência em Medicina, centro qual ele faz parte, e o site centrodeexcelência.com.br. Vamos juntos, gente, conferir o resultado da nossa enquete na tela, diretor. Medicina regenerativa para a coluna, qual é a dúvida do nosso público do Instagram, que eles querem, é claro, que seja sanada? 46% o custo desse tratamento. Em segunda opção, 31% as possíveis complicações de se adotar um tratamento como esse. E em 23% só o receio de não obter alívio significativo. Doutor, vou levantar agora para dar um recadinho. Mais uma vez agradeço a sua participação. Queria, claro, que você trouxesse o comentário com relação a isso que o nosso público pediu, que é o custo do tratamento. Em seguida que o senhor se despedisse da nossa audiência. Mais uma vez, muito obrigada. O custo para o tratamento de medicina regenerativa na coluna, ele não é, digamos, empacotado, né? Não, depende do que se for fazer. Mas lembrando que, na verdade, o melhor tratamento ainda, né, a melhor orientação é que você passe num médico, passe num especialista em coluna e que ele defina qual vai ser o seu melhor tratamento. É pouco provável que você vá precisar realmente de um tratamento de medicina regenerativa, mesmo porque há outros melhores tratamentos no momento. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Dani e fico à disposição à audiência dela. E para você que está gostando do Consulta ao Doutor, já voltamos com mais entrevistas sobre harmonização facial. Não perca!
Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, neste segundo bloco nós vamos falar sobre medicina regenerativa, mas mais especificamente sobre harmonização facial com células-tronco. Pois é, se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Te convido a você participar aqui da sua consulta com hora marcada. Traga o seu relato, traga a sua dúvida para o nosso doutor pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo mais uma vez lá no nosso Instagram. Corre lá e participa. Diretor, coloca pra gente a enquete na nossa tela. Qual a sua dúvida sobre harmonização facial com células-tronco? Você quer saber mais sobre a diferença de custo com os métodos tradicionais? Você quer saber mais a respeito da segurança e da escolha do profissional ideal? Dicas que a gente pode trazer aqui, que o doutor pode trazer aqui para você? Ou se é possível desarmonizar, reverter o procedimento? Entra lá, participa que a gente vai trazer aqui a sua dúvida para o nosso doutor. Iremos encaminhar, combinado? Bom, gente, para falar então sobre esse assunto tão interessante, eu apresento a vocês Alessander Vigna, que é cirurgião dentista especialista em ortodontia e ortopedista facial também dos maxilares. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Dani. Eu que agradeço o convite mais uma vez no Fala Doutor. Muito legal. Seja muito bem-vindo ao Consulta Doutor. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito do uso da medicina regenerativa para tratar dores crônicas, como dores na coluna, que é tão comum, infelizmente. E agora eu queria entender um pouquinho mais sobre o avanço, da medicina regenerativa para a harmonização facial, para essas questões estéticas. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Legal. Então, a harmonização facial com células-tronco sanguíneo, ou PRP, ou plasma gel, que é o plasma rico em plaquetas, ele acontece, vamos dizer assim, na mesma sequência e tem os mesmos benefícios da harmonização tradicional, com toxina botulinínica, com ácido hialurônico. Porém, a gente extrai o produto do próprio paciente. A gente faz a pulsão do sangue do paciente, coloca numa centrífuga e ali a gente vai separar o sangue, a parte vermelha, dos nutrientes. A gente vai utilizar os nutrientes, que são as células regenerativas. E a gente vai fazer o tradicional skin buster, preenchimento, assim como se faz, como eu acabei de falar, na tradicional harmonização facial. A diferença é que você está tirando do paciente e você não tem a rejeição. O risco de rejeição. O risco que comumente está tendo, Está tendo várias polêmicas em relação a isso aí. Queria até adentrar um pouquinho essa questão, porque muitas pessoas, obviamente, acompanham pelas redes sociais, as notícias, e aí a gente fica preocupado, O que envolve esse risco, enfim. Aí eu queria que o senhor trouxesse, então, para a gente o risco a que as pessoas que se submetem a esse tipo de procedimento com o ácido hialurônico, por exemplo, e a diferença, de você usar algo que já é seu. Então, hoje a internet, ela está aí, não tem como esconder mais nada, Então, você usa o ácido, a toxina botulínica, ela pode dar tanto uma rejeição corpórea, assim como um medicamento que pode dar uma rejeição no corpo da pessoa, A pessoa pode ser alérgica àquilo, como também as famosas iatrogenias, que são as más aplicações, Profissionais não gabaritados, que utilizam locais que não têm higiene, esterilização, pode vir a dar uma necrose no rosto da pessoa, deformando o rosto da pessoa. Então, a pessoa entra de um jeito, querendo ficar bonita, acaba ficando pior do que ela entrou. Exatamente, por isso que o doutor comentou é extremamente importante, gente. Você buscar um profissional da sua confiança, um profissional sério, isso daí faz, obviamente, toda a diferença, Porque muitas vezes a gente vai atrás de um procedimento pensando apenas no custo. E não, a gente está falando a respeito de um investimento, afinal é o seu rosto, a sua saúde, o seu bem-estar. Você estava comentando, doutor, a respeito dessa extração do sangue. E aí, quando a gente pensa nisso, e se a pessoa, por exemplo, estiver com alguma falta de nutriente, debilitada, isso pode interferir de alguma forma no resultado do procedimento? Pode, porque a gente tem ali a substância, vamos dizer assim, para ser mais
claro, a gente tem ali os nutrientes. Se a pessoa está debilitada, a gente vai ter uma baixa de nutrientes. Então, o resultado ele vai ser baixo, né? Agora, a pessoa que ela está doente, que ela tem algum tipo de doença grave, células cancerígenas e outras coisas a mais, a gente procura não fazer esse tipo de coisa. Até porque não vai dar um resultado e a gente pode ter um efeito contrário nisso, né? Vamos dizer assim, acaba espalhando algo que não seria para espalhar. Então a gente pede realmente, faz uma anamnese, pede exames para o paciente se ele tem, né? Na confiança que realmente está tudo ok com a saúde dele. Então, se a gente pode falar aqui em contraindicação, esse procedimento é contraindicado para pessoas que têm algum tipo de doença grave, assim como algumas células cancerígenas, algo que não vai dar um resultado satisfatório, né? No caso, se a pessoa não tem uma baixa de vitamina, né? Ou então tem uma baixa imunidade, isso daí não vai dar danos ao corpo da pessoa, nem à face, nada. O que pode acontecer é que os resultados vão ser diferenciados de uma pessoa que ela está saudável, né? Sã. Perfeito. Com relação à faixa etária, qual faixa etária esse tipo de procedimento atende? A gente fala que a harmonização facial, ela não resolve todos os problemas, mas ela é um paraquedas, né? Ela vai dando uma retardada, uma sobrevida maior, vamos chamar assim, na nossa estética, né? Nossa beleza. Agora, tudo pode ser feito de acordo com a necessidade da pessoa, né? Porque a harmonização facial, ela tanto pode ser feita para poder recuperar uma face de alguma coisa, tirar marcas de expressão, né? O famoso bigode chinês, a marionete, aquelas ruguinhas laterais, os famosos pés de galinha na testa, vinco na testa, como também a gente pode fazer aumento de lábio, a gente pode fazer uma redução de papada, né? Uma redução, um aumento talvez de queixo também, o mentoniano, né? Então, ou também a prevenção disso, né? A gente pode fazer um simples skin buster, né? E colocar nutrientes ali, estimulando cada vez mais a formação de células regenerativas, o famoso colágeno, né? Maravilha. E aí, doutor, eu queria entender um pouco a respeito dos resultados, porque, por exemplo, quando se aplica a toxina botulínica, ela tem um tempo até ela conseguir o efeito máximo aí, que é 2 semaninhas, 15 dias, e ela tem uma duração aí de 3, 4 meses, em alguns casos se fala em 6 meses, e o preenchimento tem o resultado já na hora e uma duração aí de 1, 2 anos, depende, é claro, do paciente. Queria entender um pouco mais sobre esses prazos, expectativas com relação a essa técnica. A nossa harmonização com células-tronco sanguínea, o PRP, o plasma gel, ele vai depender muito dos hábitos, do local. Eu vou te dar um exemplo. Essa técnica ela foi desenvolvida na Espanha, né, durante mais ou menos 2014, numa clínica odontológica mesmo. E aí ela veio para os Estados Unidos, e ali as hollywoodianas começaram a divulgar, Angelina Jolie, Kim Kardashian, e ali foi quando ela fomentou mesmo por toda a América e Europa. E se falava que essa técnica, a aplicação, ela duraria mais de 1 ano. Tá. Você aplicou ali naquele tempo, naquelas aplicações que são recomendadas, né? A gente recomenda pelo menos 3 aplicações a cada 21, 30 dias no máximo. 3 sessões, a gente exatamente, pode falar? no mínimo, para a gente ter um resultado satisfatório, né? Tá. Nada impede de você fazer mais e estender isso. Quando chegou no Brasil, a gente tinha muita dúvida de estar falando isso, né? Poxa, 1 ano, 1 ano e meio. O fator temperatura, ambiente, nós estamos num país tropical. Europa... E cada vez mais quente. Exatamente. A Europa já é um tipo de trópico, já é um tipo de clima. Então, quer dizer, lá eles pegam menos sol em menos curto de tempo, espaço de tempo. Aqui, você está em São Paulo, você pouco pega um sol, você sai de casa, entra no metrô, entra num carro, vai para o seu consultório, você vai para o seu escritório. Você está na Baixada Santista, que é praia, o camarada está exposto ali ao sol. Então, quer dizer, quanto menos essa exposição solar, quanto menos você
quanto mais você se cuidar com protetores, você tomar alguns tipos de vitaminas, assim como o ácido ascórbico, que é um antioxidante, você vai estar aumentando o prazo disso, né? Eu já tive experiências que a harmonização facial durou mais de um ano. Tá. Então, Que bacana. e outros que a pessoa chegou no consultório, isso é algo muito raro, mas chegou no consultório e falou que um mês tinha sumido. Aí a gente foi ver a anamnese dela, o histórico dela, uma pessoa triatleta, que faz esforços físicos diariamente, né? Tem um metabolismo muito acelerado e aquilo sumiu, né? Então ela precisaria estar fazendo, porque se a gente parar para pensar, você está usando a substância do teu corpo, é algo natural. Então, a reposição e a aceleração do, vamos dizer assim, do término, ela pode ser muito rápida ou desacelerada. Como eu lhe falei, vários fatores. O tipo de vida que a pessoa usa, o clima onde ela mora, né? Os hábitos alimentares, isso tudo influencia. Mas, em tese, a gente tem assim, uma durabilidade de, no mínimo, de 6 a 10 meses. Entendi. Além dessa questão da duração, doutor, muito se fala a respeito da naturalidade, que os efeitos, né, você consegue efeitos muito mais naturais do que com os outros recursos. Queria saber também um pouquinho mais sobre isso. Uma ótima pergunta. Você sabe por quê? Porque a experiência que a gente também tem com os pacientes é assim. Olha, quando eu fazia harmonização com ácido hialurônico ou toxina boturínica, as pessoas chegavam e falavam assim, você fez botox? Você fez isso lá. Quando eu comecei a fazer células tronco sanguíneo, o PRP, o plasma gel, a pessoa olhava para mim e falava assim, você está diferente. Ou seja, você não faz uma transformação radical. Eu digo que você suaviza as suas marcas de expressão. Você vai tirando aos poucos, você vai dando uma mudança que as pessoas elas não vão notando. Entendi. A longo prazo, mas de forma duradoura e de forma natural. Hoje eu posso deitar no travesseiro e ficar tranquilo, que eu sei que meu telefone vai tocar e falar, doutora, aconteceu isso, está inflamado, deu necrose. Não, é tranquilo. Você olha, você não tem. Dificilmente, só se o profissional fez algo assim muito errado, né? Como eu lhe falei, você tem que tomar certos cuidados, o ambiente, higienização, né? O tipo de procedimento, como você mesmo falou, você tem que procurar um profissional gabaritado. Exatamente. Não é algo que dá para fazer isso num quarto de hotel ou com uma pessoa só porque ela está na mídia explodindo, uma digital influencer. Não, você tem que fazer com um profissional gabaritado. Afinal de contas, ele está ali, ele estudou dia a dia, 6, 7, 10 anos, né, para tal. Então, esses cuidados que o paciente tem que tomar, não só olhar a questão financeira, como você mesmo relatou, mas isso também quem importante. está botando a mão no seu rosto ali. Muito, muito, muito importante. Como todo procedimento estético, doutor, existem cuidados que precisam ser tomados no pré e no pós-procedimento. Queria trazê-los aqui. Tá. Os cuidados que você tem que tomar para não ter nenhum problema é a questão da higiene, tá? Quando eu falo higiene, quando a gente entra, por exemplo, com uma agulha ou com uma canulazinha, pode ser que faça algum, eu não digo um machucadinho, mas querendo ou não, vai fazer uma casquinha ali, né? Vai dar uma regenerada, né? Como qualquer feridinha, machucadinho. Não chega a ser uma feridinha, mas você entra e faz um furinho. Ali você tem que tomar os cuidados pós. De que maneira? Você não pode ir lá querer coçar, passar a unha. Você sabe que debaixo da nossa unha está cheio de bactérias, né? Enfim. Então, os cuidados, eles não têm muitos cuidados. Mas os cuidados para você preservar, foi o que eu falei anteriormente. Você tem que evitar um sol excessivo, né? Aquele sol das 10, das 3 da tarde, né? Ou então você passar o protetor, que isso daí, independente de harmonização, os dermatologistas indicam, né? Para a gente passar até a luz de dentro de casa, né? O fluorescente, halógeno, enfim, aquilo lá pode estar danificando com o tempo. Então, o protetor é muito importante, tá? E o uso de vitaminas ajudam
muito a preservação da harmonização facial. Eu dei o exemplo do ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C, né? Que o nosso corpo não produz e a gente tem que tomar não só para isso, mas também para outras coisas, né? Evitar resfriados, gripes e também para poder ser um fator antioxidante. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Diretor, resultado na tela. Então a gente pediu, né? Qual a sua dúvida sobre harmonização facial com células-tronco? Em 63% a alternativa que venceu a diferença de custo com os métodos tradicionais. 24% segurança e escolha do profissional ideal, como escolher esse profissional, e 13% é possível desarmonizar. Doutor, vamos começar falando sobre essa diferença do custo, mas gostaria de passar por cada uma delas. Diferença do custo, e aí? O custo, eu tinha certeza que essa pergunta que ia vencer. Ela ia vencer, né? É uma curiosidade, né? Bem forte. O custo, eu posso dizer que ele é 3 vezes mais em conta do que a harmonização tradicional. Olha que interessante. Até porque o produto é o teu corpo, né? Sim. Então, o restante são insumos que não são tão caros, né? Praticamente você vai pagar mais pelo profissional, pelo que ele está fazendo, o método, né? Então, eu posso garantir que é muito mais em conta. Logicamente, uma harmonização facial, aquela que você falou que dura meses, não aquela que dura uma semana, né? Já aconteceu de o paciente chegar e falar, não, puxa, durou uma semana. Olha então só. Tem muita... Hoje os materiais, eles estão... como eu posso dizer, eles estão muito indo para o paralelo, né? Um mercadinho paralelo para, claro, fazer render o valor. Até porque não tem mistério. O mesmo profissional que um usa e cobra o valor X cheio, é o mesmo que vai, né? Então, o método é o mesmo, o material é o mesmo, só que tem alguma mistura, né? Alguma coisa diferenciada. Então, quando você vê algo muito barato, pode ter certeza que aquilo também vai reduzir o tempo. E olha só que bacana, né? Então, a gente tem uma redução no custo que você paga ali na hora de fazer, é claro, o seu procedimento e também enquanto você vai ter que fazer de novo, ou seja, o tempo que vai levar para você ter de novo que arcar com esse custo de fazer esse investimento novamente. Então, é um método bastante interessante para quem busca aí uma harmonização facial. Doutor, no seu consultório, no seu dia a dia, traz para a gente aí um pouco de a proporção, né? Quanto que você faz de harmonização facial com a medicina regenerativa e nos métodos tradicionais, aí ácido hialurônico, botox. Hoje eu faço 100% a regenerativa. Não faz mais os métodos convencionais? Eu procurei focar mais, me especializar mais nessa parte regenerativa. Que bacana. Por vários motivos. O primeiro é essa questão do custo, né, que é bem atrativo. E o segundo é a questão da tranquilidade, né, tanto para o paciente quanto para o profissional. Isso é importante, né? Você saber que você não vai ter um problema pós-tratamento, né? E as pessoas, elas realmente voltam, porque elas veem, né? O PRP, o plasmagel, a parte regenerativa, ela não fica só focada na face e pescoço. Também tem a questão do cabelo, né? Cresce cabelo, né? Tem a questão do couro cabelo, que eu acho que vai ser uma próxima vez que a gente pode conversar. Mas tem já também, pode trazer um spoiler para a gente, porque nos interessa, não é verdade? Sim. Nas minhas redes sociais tem alguma coisa sobre essa questão do crescimento do cabelo, né? Pessoas que realmente têm queda de cabelo, não aquele careca totalmente, né? Aquele que você chega a ver a brilhar ali, você não tem mais folículo, não tem mais, né? Não tem condições de você regenerar ali. Mas aquele que está tendo um problema de queda de cabelo, ou problema de estresse, ou outras coisas, né? Relacionadas a isso, produtos que colocou, né? Produtos químicos, a gente consegue fazer voltar realmente o crescimento de cabelo naqueles lugares onde teve queda. E aí o método é esse mesmo também, você retira o plasma, centrifuga, tudo bonitinho e faz a aplicação. Exatamente, faz a técnica do skin buster, né, que são pequenas gotículas abaixo do tecido. E aí, só para saber, aí o nosso spoiler para um próximo programa, em quanto tempo que a gente já consegue ver resultados? Olha, existem atendimentos que a gente, dependendo do que for fazer, por exemplo, o skin buster. O skin buster, você vai gotejar pequenas gotículas do plasma debaixo da pele, na derme.
Agora, quando a gente faz um preenchimento, por exemplo, você quer fazer um aumento de lábio, né? Seu lábio está ótimo, mas você quer aumentar, né? Hoje não tem mais limite. Na mesma hora você já vê. Você quer fazer uma redução de papada, né? Dar uma alinhada aqui, você também já vai ver na mesma hora. Maravilhoso. Olha, doutor, gostaria muito de agradecer sua participação aqui. Poxa, eu que agradeço. Para você que assistiu, ficou interessada, não perca a oportunidade, viu? Entre em contato com o doutor Alessander Vigna. O Instagram dele deixa à sua disposição, Dr. Vigna, e também o Instagram do consultório, do procedimento, que é plasmagel.prp e o WhatsApp, gente. Não perca a oportunidade, 0 operadora 11 94868 4359. Doutor, muito obrigada. Obrigado. E para você que me assiste, espero que você tenha gostado aqui do nosso programa de hoje. Amanhã a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, pode ser? 16 horas? Até amanhã.